Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, produto da disciplina de entrevista jornalística dos alunos do segundo semestre da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Guilherme Siqueira e hoje eu vou estar acompanhado dos meus colegas entrevistadores Victor Bernardino, Giovana Feitosa e Hilary Marques. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Maria Auxiliadora Gadelha da Cruz. Dora Gadelha é formada em História. Ela é também doutora em Educação e tem especialização em História das Ideias Políticas. Dora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade de estar perto de jovens e conversar um pouquinho sobre a educação, que é muito bom. Muito obrigada. Nós entendemos que sua história com a educação atravessa vários anos e muitos projetos. O que exatamente lhe levou a cursar a licenciatura em História na UES? A minha história com a educação, ela vem de casa, Eu sou filha de professora, minha mãe, ela viveu muitos anos na educação primária, no período da história da educação do Brasil, em que ainda era tudo muito difícil. Ela era de Fortaleza, mas ela dava aula no interior, então eu fui criada num ambiente de educação. Assim, valorizando bastante a educação e sabendo que tudo de melhor para a minha vida poderia e deveria vir pela educação. Então, eu sempre fui muito focada nisso, Minha mãe, assim, com a educação mais antiga, então minha mãe obrigava a gente a decorar tabuada, a fazer cópia, a escrever ditado. Então, a minha mãe era muito durona, E assim eu fui estudando, mais na frente eu fui entendendo melhor esse caminho da história, na minha vida. Não foi de imediato, eu fui entendendo aos poucos e depois eu fui religando os fatos. Então eu entendi, por exemplo, na minha 6ª série eu recebi um livro de história. Esse livro de história ele tinha imagens, ele era meio que em quadrinhos. E rapidamente eu folhei aquele livro todo, eu li tudo que eu digo assim, Folhei tudo, li muitas coisas e me interessei. E eu tinha muita dificuldade com matemática, Então eu acho que o meu caminho da ciências humanas, ele foi sendo traçado assim, até eu chegar na Universidade Estadual do Ceará, que foi um marco na minha vida, Fazer história, estudar história e me tornar professora. Quais foram as suas principais influências e inspirações dentro da educação, além da sua mãe? Essa educação veio da minha mãe, da minha tia, de uma família que gostava de educação. Mas quando eu chego na universidade, a gente vai conhecer autores, autores da história, autores da ciência, autores da política. E esses autores, eles foram importantes na minha formação como uma professora de história que olhasse para a história de forma crítica, de uma forma não decoreba. Eu fui formada e eu estudei num período do Brasil em que a história era completamente desvalorizada, se ainda é hoje, imagina, algum tempo atrás. E esse conteúdo, ele era muito feito do que nós historiadores chamamos positivista. Ou seja, a gente decorava fatos, decorava datas, nomes, Então a história focada no vencedor, em quem fazia a história. Quando eu chego na universidade, fora um pouco da universidade, já na minha militância no movimento estudantil, eu vou conhecendo outros autores que vão trazendo uma história mais viva, mais dinâmica. Educadores como Paulo Freire, foram fundamentais na minha vida para entender uma educação, como eu falei, viva, dinâmica, construída pelo estudante, E do ponto de vista da história, autores como Legoff, que foram importantes para trazer uma ideia de uma história que não é só do ponto de vista do vencedor, mas das pessoas comuns, como nós todos, que fazemos história em algum momento da nossa vida. Dora, durante a sua atuação como professora, a senhora lecionou em diversas instituições e estados, aqui no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte e também na Bahia. Qual desses lugares a senhora considera que teve o maior impacto na sua trajetória profissional? O Piauí foi o primeiro, então foi o meu marco. Eu fiz um concurso e eu passei, então aquilo ali foi fundamental na minha vida. Aquilo ali determinou meus caminhos, de quase 30 anos, Então foi fundamental na minha vida isso, O Rio Grande
Grande do Norte ele tem uma importância porque nós, dos institutos federais, nós sabemos da importância da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, uma das melhores, muito bem estruturada, muito bem organizada, então foi muito importante. Na Bahia, foi um momento de conhecer um estado que eu não conhecia, de uma realidade que eu não conhecia, então foi muito enriquecedor conhecer a cultura da Bahia, que foi muito importante para mim. E o Ceará porque era minha terra, né? A senhora deve ter vivido situações singulares em sua vida. Você poderia destacar alguma situação em sala de aula que lhe marcou bastante? Uma assim, muito importante, já nessa luta antirracista, né? Eu acho que um professor, ele tem que se colocar, né? A gente da história não acredita nessa neutralidade, na história não. Um professor, ele tem determinadas posições e uma delas é ser antirracista, né? E eu lembro de um aluno, há muito tempo, ele foi meu aluno no ensino médio, e uma vez eu viajei, né, e voltei e trouxe algum material do movimento negro para ele. E muitos anos depois ele me mandou uma mensagem, né, estava um momento meio difícil lá no IFCE, ele mandou uma mensagem que ele dizia que tinha sido fundamental aquele momento em que eu trouxe aquele material para ele e que ele lembrava que eu tinha chegado, tinha cumprimentado, tinha dado um abraço nele, tinha falado assim, lembrei de ti, isso aqui é muito importante para ti. E ele disse que naquele momento era realmente muito importante para ele, que aquilo ali para ele era a identidade que ele estava assumindo, que tinha sido muito importante. Então, eu levei isso como uma grande lição na minha vida, porque eu fiz aquilo de forma tão espontânea, tão natural, e eu estava realmente tocando o coração de um aluno, né? Tocando a vida de um aluno. A senhora ensinou em várias instituições, né, que eram as escolas técnicas, hoje são os institutos federais. Então, qual ou quais razões fizeram a senhora permanecer tanto tempo na rede federal de ensino? É importante essa pergunta, né? No meu caso, trabalhar numa instituição federal era a possibilidade de ter um pouco mais de condições de ensino. Nós todos sabemos que a educação, ela sempre passa por momentos muito delicados, né? As verbas nunca são suficientes, a gente tem vontade de fazer coisas e muitas vezes essas coisas elas não podem acontecer por falta de dinheiro, por falta de verba, né? Então, apesar dos pesares, a escola técnica, quando eu entrei, a escola técnica, ela tinha uma qualidade diferenciada, né? E até hoje tem, né? Ela tem uma qualidade diferenciada no sentido de ter mais oportunidades para o próprio professor, né? Dentro da escola, eu pude fazer meu doutorado, né? Dentro da escola, eu pude fazer várias aulas de campo, viagem com meus alunos. Tá? Então, isso dá qualidade para a educação, isso traz qualidade para a educação. Então, trabalhar numa instituição pública federal fez toda a diferença na minha vida, né? Dora, a senhora passou bastante tempo como professora titular no IFCE, inclusive contribuiu de maneira significativa para a história da instituição, onde em 2021 encerrou o seu tempo como docente, né? Uma das suas contribuições foi o desenvolvimento da JAC, que é a Mostra Interdisciplinar Juventude, Arte e Ciência do IFCE. Como foi o processo de criação desse projeto? Esse projeto, assim, a gente brilha o olho, né, quando fala dele. Ele é um projeto que ele nasceu de 3 professoras, né, eu, a Fabiana e a Cristiane. Depois um grupo foi incorporado, a professora Kivo, o professor Gilberto, né, o professor William, a professora Michele, e agora a professora Nubélia. Nós formamos um grupo que, primeiro, entende a educação como uma educação crítica e uma educação criativa, né? Então, a nossa ideia de avaliação era uma avaliação que passasse pela construção do conhecimento, né? A JAC, ela nasceu dessa ideia inicial, vamos fazer um projeto, porque cada uma das 3 professoras, né, que eu citei, a gente já fazia algum projeto, já trabalhava de alguma forma com as turmas, nós fomos nos conhecendo aos poucos no IFCE e depois a gente viu que as 3 faziam trabalhos parecidos. Então, a gente pensou, vamos pegar nossas turmas em comum e vamos apresentar no auditório. E, para nossa surpresa, foi maravilhoso, né? O auditório lotado, os alunos que participavam e os alunos que foram assistir.
E a gente viu a importância de um trabalho dessa natureza. E esse trabalho ele só cresceu, né? Outros professores passaram a participar, os alunos eles fazem apresentação artística com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Tinha uma turma, a primeira apresentação da Jaque, era uma turma que trabalhava a disciplina de História comigo e a disciplina de Biologia com a professora Cristiane. E a professora Cristiane trabalhava vírus e eu trabalhava os anos 80. E nós vamos procurar aqui como é que a gente vai unir as disciplinas. E do nada os alunos falaram assim, professora, tranquilo, né, professora? Anos 80 aí com História e o vírus da AIDS, o HIV com a questão da Biologia. E nós fizemos uma das apresentações mais marcantes da Jaque, e era a primeira. Né? Eles subiram naquele auditório e trouxeram, rememorar os anos 80, a chegada do vírus da AIDS, esse impacto que trouxe para a minha geração, vocês sabem disso, pelo que vocês estudam, né? A minha geração viu isso chegar. E eles conseguiram trazer isso. E foi assim, uma emoção imensa para os professores, sobretudo para os professores que viveram aquele período, né? Então, a Jaque, ela traz essa importância para o protagonismo do jovem, para a pesquisa, para o conhecimento através da pesquisa do estudante. Quando eles chegam para montar uma peça, e uma peça com conteúdo, eles estudaram bastante, eles pesquisaram, eles entrevistaram pessoas, né? Eles saíram procurando imagens da época. Então, tudo isso faz com que a educação ela tenha uma qualidade muito maior. E é por isso que a Jaque é tão importante. Em algum momento a senhora pensou em trilhar outro caminho que não da educação? Não, eu nunca pensei em nada diferente da educação. E eu falo isso assim, né, completamente segura. Pelo contrário, né, na verdade, a sala de aula, o convívio com os alunos, né, o estudo, ele me fez cada vez mais entrar no mundo da história, compreender muito mais a história, muito mais do que quando eu era aluna, quando eu era estudante de história, quando eu fui para a sala de aula. Eu via a grandeza e a importância de ensinar a história, de trazer o conhecimento para os nossos alunos. E assim, a minha relação muito salutar com meus alunos, então eu acho que eu nunca em momento nenhum, eu não me vi em nenhum momento fazendo qualquer outra coisa a não ser dar aula, né? E dar aula, assim, no meu caso, muito focado na juventude, né? Eu trabalhei bastante com o ensino médio e com o ensino superior nos semestres iniciais, como professora de História da Educação, né? Nos cursos de licenciatura. Qual foi exatamente o seu envolvimento com o movimento estudantil durante a sua graduação? Esse aí é um capítulo muito importante da minha vida. Eu passei muitos anos na UES, porque lá eu passei muitos anos porque eu fiz a graduação, né, e fiz a minha primeira especialização, que foi História das Ideias Políticas. Logo que eu entrei na UES, eu chego na UES nos anos 80. Os anos 80 eles foram muito impactantes no Brasil, porque eu costumo dizer que eu sou, de certa forma, de uma geração privilegiada, porque a geração dos anos 60, a geração dos anos 70, eles viveram o pior período da ditadura militar no Brasil. Então, a militância, ela era muito difícil. Foram presos, foram torturados, né? Ou então calados, né? Muitos sequer podiam fazer militância, né? A perseguição era muito grande. Os anos 80, eles fazem essa transição. A gente chega ao final dos anos 70 e início dos anos 80 com a crise profunda na ditadura militar, os movimentos operários explodindo no Brasil, a greve do ABC, a famosa greve do ABC, né? Ela traz uma nova etapa para a história do Brasil. A ditadura, ela caminha para a sua crise e na metade da década de 80 ela termina, né? Então, eu estou na universidade nesse período, militando de forma muito ativa. Eu me torno presidente do Centro Acadêmico de História e depois vice-presidente do DCE da UES. E foi assim um período muito rico, porque a militância não era só dentro da UES, era dentro da UES, mas era também em Fortaleza. Né? Então, a gente fazia, por exemplo, uma passeata que saía do Centro de Humanidades, passava na Escola Técnica, passava aqui na UFC e ia até
a Praça do Ferreira, por exemplo, né? Então havia um movimento muito intenso dos estudantes e eu participei de forma muito assim ativa desse movimento e foi esse movimento, eu digo que foi esse movimento que me fez crescer tanto, entender tanto a sociedade brasileira, entender tanto a necessidade dos movimentos sociais, entender a necessidade da juventude participar de forma efetiva das transformações sociais. Por isso que os meus alunos, eles sempre tiveram de forma muito aberta, né, a participação. Eu sempre conversei com eles sobre isso, eu sempre falei bastante sobre isso, porque eu acho necessário que a juventude tenha consciência política, que ela trace o seu próprio caminho. Então, dentro da Universidade Estadual, eu tive essa oportunidade, e essa oportunidade ela foi fundamental para o meu crescimento como ser humano e como ser político, né, numa sociedade que estava em transformação. A senhora falou exatamente da geração que veio antes da senhora, né? Então, a senhora iniciou, né, nos movimentos estudantis em um período delicado da história do nosso país, onde estar ali dentro de movimentos sociais era um risco. Então, em algum momento, a senhora pensou em não entrar ou não estar ali presente nessa militância? Então, a pergunta é importante, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, sobretudo quem estuda o movimento estudantil, olha muito para a geração 60 e 70. Eles foram fundamentais, eles foram importantíssimos, eles tiveram uma contribuição muito grande. Mas a nossa geração, ela faz essa transição. E nessa transição você ainda está no passado e você já está vendo coisas, né, do futuro. O passado para nós era ainda a repressão. Então, por exemplo, a gente fez passeata em que a polícia esteve presente, em que a polícia prendeu alunos, estudantes. Nós corremos da polícia muitas vezes, aqui mesmo, aqui em frente, aqui à universidade, aqui em frente ao curso de vocês. Nós tivemos passeata com muita perseguição. Então, isso, não vou dizer que não dava medo, porque dava. Né? Imagina, você com corpo pequeno, franzino, eu sempre fui muito pequena, muito franzina, então a gente tinha medo disso. Por outro lado, nós tínhamos muita esperança, nós tínhamos muita vontade de transformar o país, então havia muita ideia do coletivo, dos movimentos estudantis como movimento de coletivo, de movimentos que eram ligados a outros movimentos sociais. Então, não estava só dentro da universidade, estava dentro da universidade, mas também estava nos movimentos de mulheres, estava também nos movimentos de operário, nos movimentos contra a caristia. Esses movimentos que aconteciam fora da universidade, nós também participávamos. Então, assim, era comum, por exemplo, vai ter eleição de um sindicato, sindicato operário. Vamos para lá, vamos conhecer os operários, vamos distribuir material, vamos ajudar os operários que estavam participando do sindicato. Então, isso era muito importante. Isso mobilizava muito essa juventude, esse período, né? Em que momento a senhora percebeu a importância tremenda de participar de movimento estudantil na ditadura? Na época, a gente tinha o sonho, né? A coisa da utopia. Nós vamos fazer a mudança nesse país. Nós acreditamos na mudança. Nós vamos transformar o país. Nós somos jovens, com força, com garra, com determinação. Então, a gente acreditava realmente nisso, né? Então, isso nos fazia colocar, assim, o sonho. Éramos jovens que realmente sonhávamos e que tinham utopia. A gente tinha uma frase, né, que sonhos, acredite neles, era um lema para a gente, né? Então, a gente tinha muita ideia do sonho. Eu fui entender, talvez, a importância, eu tinha essa ideia, compreendi a importância de participar, abria mão, né, a nossa geração é uma geração que abria mão de muitas coisas individuais para ir para o movimento. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, festas, noitadas, a gente abria mão de muitas coisas para pintar faixa, para produzir uma nota para distribuir para os alunos. A gente ia numa gráfica, tentava conseguir dinheiro, fazia a reprodução de uma nota, porque não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, o material era escrito e distribuído.
E esse material, ele era, a gente sabia da importância disso. Mas eu acho assim que eu fui ter uma ideia maior da minha geração com o distanciamento histórico. Eu acho que é importante. Isso vocês vão passar por isso. Eu sempre falei isso para os meus alunos, assim, não tem uma geração que foi mais ou menos importante. Não estou dizendo que a minha foi mais ou foi menos importante. Ela cumpriu um papel histórico, como as outras e como a de vocês cumpre um papel histórico. Vocês vão perceber isso daqui a algum tempo. O que eu fiz, como é que foi minha participação, como é que foi o meu período histórico, o que estava em jogo no Brasil nos anos 2020, 2021, 2022. E como a senhora avalia a atuação do movimento estudantil nos dias de hoje? Imaginei que vocês fossem perguntar isso, né? Sempre que eu estou em alguma discussão, alguém pergunta sobre isso. Eu acho assim, nós vivemos uma outra etapa histórica. Eu acho que atualmente as questões de comportamento, as questões antirracistas, as pautas LGBTQIA+, essas questões, elas são fundamentais para a geração de vocês. E isso tem que ser colocado em pauta, isso tem que ser discutido, isso tem que ser pensado. Eu acho que a juventude hoje, a militância é completamente diferente da minha época. Acho que as entidades estudantis, elas perderam um pouco, não é da sua importância, pelo contrário, cada vez mais ela tem muita importância. Mas eu acho que existem outras formas também de militância. Os coletivos de estudantes, os coletivos juvenis, eles cumprem papéis importantes nessa trajetória. Mas eu queria dizer assim, é muito importante, tá? Que vocês pensem sobre o papel de vocês, no tempo de vocês, na época de vocês, né? O que vocês podem contribuir, né? Então, eu acho que isso não pode ser deixado de lado de forma nenhuma. Que cada juventude, cada etapa de juventude, cada etapa histórica tem um papel e vocês têm muita coisa a contribuir. A senhora fez especialização em História das Ideias Políticas pela UES. Como que essa formação contribuiu para o desenvolvimento da sua mentalidade crítica e de liderança dentro dos movimentos? Olha, a primeira importância desse curso, ele foi o primeiro curso que eu fiz depois da graduação. Eu saí da graduação, eu já entrei direto nessa especialização. Ele foi importante para mim por vários motivos. O primeiro, me colocar ao mundo da pesquisa. Porque na minha graduação, como eu falei para vocês, minha graduação foi limitada. Eu tive problemas assim em relação ao período histórico, né? Nós tínhamos ainda muitos professores com uma mentalidade muito positivista, né? Então eu fiz o curso, tranquila, terminei. Mas quando eu chego na especialização, eu me deparo com a necessidade da pesquisa. Então foi o primeiro impacto de pesquisar, de escrever, né? De pensar como elaborar uma monografia, né? Então isso foi a primeira importância. A segunda é essa que você falou, foi esse mergulho nas ideias políticas, esse mergulho em autores que a gente começou lá em Platão, tá? Sócrates, Platão, e fomos trazendo a filosofia política, né? Ao longo da história, Maquiavel, né? Rousseau, até chegar em Gramsci. Meu trabalho foi sobre Lênin, teoria do partido, né? Então, esses autores, eles são muito importantes. É muito importante conhecer, não ter medo de estudar. O conhecimento político, ele é fundamental. A gente se preocupa muito quando coloca a política como uma coisa ruim para a juventude. Não. É necessário conhecer, estudar Platão, estudar filosofia política, estudar teoria política. Então, foi muito importante para mim esse curso de especialização. Eu parei, eu escrevi, eu li, eu fichei livros. Isso faz uma diferença muito grande na formação, tá, gente? Então, não esqueçam isso, é muito importante a leitura, escrever, sabe? E pensar como isso é transformado, por exemplo, em artigos, em monografias, em TCCs, né? Nesses trabalhos acadêmicos. O seu período ali no movimento estudantil foi de extrema importância na sua vida e também teve participação ali significativa na sua jornada na educação. Então, durante esse período que a senhora participou do movimento estudantil, qual momento lhe marcou mais?
O movimento estudantil ele foi muito importante de uma forma geral, mas eu acho que a minha gestão no DCE, ela foi muito importante porque, assim, eu brinco assim, a gente não tinha paz um dia. Nós atuávamos muito, né? Então era uma militância muito aguerrida. Eu tive a sorte de ter uma diretoria, um grupo, né, que fazia parte da diretoria do DCE, muito atuante. Isso não era tão comum no movimento estudantil. O movimento estudantil a gente tinha muitos militantes, mas assim, era tanta coisa para fazer que acabava um indo para um lado, indo para o outro. Era difícil uma gestão começar com a diretoria e ir até o final. E eu tive esse privilégio, tanto na minha gestão no CA de História, né, como, né, a minha gestão no DCE. Então, isso foi muito importante, porque nós tínhamos uma sintonia muito grande, eu e o Paulinho, que era o presidente na época, e todos os outros militantes do DCE. Eu acho que isso foi muito relevante, e também a minha militância no grupo que eu fazia parte. Além do DCE, eu fazia parte de um grupo político que chamava Juventude Caminhando, né, em homenagem à música do Vandré, Caminhando, né, para não dizer que não falei das flores. E a Caminhando, ela me preparava, né, nós fazíamos muitas reuniões, nós fazíamos muita discussão sobre a conjuntura nacional, sobre o movimento estudantil. Então, isso, de certa forma, trazia uma preparação muito grande para o estudante. A gente não ia para uma assembleia, pegava o microfone e falava da nossa cabeça. A gente falava porque já tinha discutido, já tinha pensado, já tinha sido debatido em grupo, no coletivo, né? Algumas pessoas, elas se destacavam mais, elas apareciam mais. As pessoas têm características diferentes, algumas escrevem mais, algumas falam mais. Vocês sabem disso, entre vocês conhecem, sabem disso, né? Que a pessoa, tem gente que tem menos timidez, tem gente que é mais tímida. Isso é natural, isso é normal. No movimento estudantil também era assim, né? Então, alguns falavam com mais facilidade, iam para frente, alguns faziam articulações, alguns viajavam, tinham essa ligação nacional. E eu participei de muitas dessas questões, né? A Caminhando me fez conhecer o Brasil, conhecer outras pessoas, militar com outras pessoas, participar de reuniões, de congresso. Isso enriqueceu muito a minha vida de ex-militante. Em uma homenagem à senhora, na ocasião da sua aposentadoria no IFCE, a senhora fala do seu desejo em desenvolver uma pesquisa de pós-doutorado, e a senhora menciona que um dos possíveis temas seria o tempo que a senhora passou dentro do movimento estudantil da UES. É exatamente isso, né? Há muito tempo que eu queria estudar o movimento estudantil na UES. Primeiro porque eu guardei muita coisa de historiador, né? Eu fui guardando aquele material, era meu material, né? Material que era distribuído, as notas, os programas de chapa, esse material todo do movimento estudantil, que, sobretudo no meu período, que era muito intenso, né? Tudo virava uma nota, tudo era material escrito, né? Então, esse material eu guardei. E uma das vezes, quando eu voltei para Fortaleza, esse material eu fui selecionando, fui guardando de forma natural, né? Fui lá fazendo minhas pastinhas, aquelas pastas que todas nós temos, né? Hoje está tudo digitalizado, né? Mas eu tinha nas pastas. E aí tinha lá DCE-US, Movimento de Mulheres, Movimento de História. E aí eu vi que aquilo ali era um material muito rico. E uma das vezes que eu voltei, a traça tinha comido o material. Eu fiquei muito apavorada. Isso para um historiador é o caos, né? E eu fiquei muito desesperada. Falei, esse material tem que ser digitalizado. E consegui, aos poucos, fui digitalizando, consegui uma aluna, né, uma bolsista, fui pagando, fui fazendo e fui guardando esse material. Quando eu fui fazer o doutorado, na época, eu até tentei, né, pensei em fazer, mas na época eu estava trabalhando com educação ambiental, acabei indo para a questão ambiental. Mas eu guardei, né, aquele sonho que você guarda. E aí quando eu me aposentei, eu falei, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer como pós-doutorado, porque eu vou ter o pós-doutorado, ele é uma pesquisa, né? Então você tem a liberdade de fazer a pesquisa da forma que você pensa, né?
E aí eu cheguei na Universidade Federal da Bahia, tenho uma ligação, como eu falei para vocês, com a Bahia, né, por causa do IFBA, eu passei um ano no IFBA. Conheci uma professora que tinha feito um trabalho na Universidade Federal e me levou até o professor Maurício Brito, que tinha feito um trabalho sobre o movimento estudantil nos anos 60. Ele trabalhou o movimento estudantil no início dos anos 60, não a juventude dos anos 60 de 68, não trabalhou essa geração, trabalhou a geração anterior. E aí eu entrei em contato, falei, e a gente já se deu super bem de imediato. Falei para ele que eu queria escrever sobre a minha geração, falei que eu tinha um material. E eu estou nesse momento, né, já faz quase um ano que eu estou trabalhando nisso. Já fiz as entrevistas com todos os ex-presidentes do DCE da UES durante os anos 80 e estou agora entrevistando militantes das principais correntes políticas desse período, né? Vou escrever um artigo, né? Eu devo terminar no fim do mês de julho agora, né? Estou super empolgada, assim, foi um trabalho que eu esperei muito para fazer, é uma emoção muito grande, cada entrevista que eu faço com os meus colegas, meus amigos, né? Ex-militantes, assim como eu, nós compartilhamos esse momento histórico tão importante, então é uma alegria, uma felicidade, uma emoção. E eu queria muito fazer isso e eu estou muito feliz porque eu estou escrevendo sobre a história do movimento estudantil na UES nos anos 1980. E fora do meio acadêmico, a quais projetos a senhora tem dedicado seu tempo? Eu participo de um grupo chamado Emaús, Terra e Luz. É um grupo de um professor da UES também, né, o professor Pádua e vários outros estudantes e ex-estudantes da UES. É um movimento que trabalha com a questão ambiental, de reciclagem, de reaproveitamento, né? Então, como eu já trabalhei um pouco com a questão ambiental, eu fiquei feliz de ingressar nesse grupo, né, e trabalhar essa questão. Continuo um pouco ligada ao Instituto Federal com a JAC ainda, né? Não me desliguei da JAC, eu me aposentei, mas eu continuo, né? Estou nesse movimento e por enquanto, assim, eu estou terminando o pós-doutorado. Quando eu terminar o pós-doutorado, eu vou pensar em como utilizar melhor, né, meu tempo e como aproveitar o que eu aprendi tanto na universidade e no Instituto Federal, né, como eu vou trabalhar melhor com isso. A senhora é uma professora que possui lutas por uma educação pública de qualidade, libertadora e crítica. Como a senhora encara os ataques e a descredibilização que as instituições públicas de ensino recebem em nosso país? Eu acho que é um dos momentos mais delicados da história da educação nesse país. Da história do país como um todo e da história da educação, né? É muito triste. Eu, como educadora, eu fiquei muito surpresa quando eu fui vendo, aos poucos, alguns alunos serem contaminados por uma visão tão terrível da própria instituição pública. E eu estou falando de uma professora de uma instituição pública, né? Alunos que estão dentro de uma instituição pública. Então, quando você começa a ver algumas imagens ou algumas notícias que fazem tão mal para o ensino público no país, isso é muito triste. Eu acho que talvez para a geração de vocês, e voltando para a importância de vocês, para a importância da geração, isso é um grande desafio, mudar essa mentalidade e colocar e trazer à tona a importância da escola pública. A escola pública, ela é uma luta permanente na história da educação no Brasil. Nós vamos ter somente nos anos 46 até 64, um momento em que nós vamos ter algumas das lutas sendo ali conquistas. E muito agora, bem recente, quando nós vamos ter algumas mudanças na escola com o ingresso de estudantes de origem pobre, né? Alunos que vão precisar de bolsas, que vão ter bolsas, né? Então isso era uma coisa muito recente e com todos esses ataques à educação, isso nós vamos perdendo. Então esse momento atual é o momento em que nós perdemos recursos para a educação pública, momentos em que professores são negligenciados, né? São discriminados
descriminalizado, desculpa, né? Isso é muito triste para um professor. Para mim, né, como professora, quando eu vejo essas coisas aparecendo, é triste demais. Então, eu acredito que vai ser uma luta muito grande a defesa intransigente de uma educação pública, gratuita, de qualidade, libertadora. Mas isso é possível, tá? No momento do coletivo, no momento da organização coletiva, no momento em que as pessoas se juntam, isso é possível, tá? Sozinho a gente não conquista nada. Mas, assim, no coletivo, é necessário colocar para a sociedade brasileira a importância de uma universidade federal. A UFC ela tem um papel fundamental na história do país. Ela não é uma universidade do Ceará, é uma universidade que tem uma importância para o país. Da mesma forma, o Instituto Federal, os institutos federais no país. A mudança que aconteceu de um instituto federal que só existia nas capitais, de repente nós temos vários institutos federais em várias cidades do interior. De você ter uma Unilab lá na cidade de Redenção. Essas instituições federais, elas são fundamentais, porque uma escola pública, ela é necessária para ser gratuita, porque nós vivemos numa sociedade em que nós não temos condições financeiras suficientes para todos, então ela é necessária ser gratuita, e ela é pública porque ela é uma instituição que traz pessoas de diferentes condições sociais, de diferentes religiões, de diferentes condições culturais. Isso é fundamental para a escola pública. Quando você está numa escola que só tem um tipo de mentalidade, ou de religião, ou de pensamento cultural, ou filosófico, ou econômico, você vive numa bolha. A instituição pública, ela mistura na melhor situação, no melhor do que é você viver com pessoas que têm condições sociais, econômicas, culturais, religiosas diferentes. Isso é fundamental para o crescimento do ser humano, porque o respeito, ele passa por esse conhecimento. Agora, para finalizar, fazendo um apanhado geral da nossa conversa, com base em toda a sua vivência, que força a senhora considera que a educação pode ter na vida de um indivíduo? Ela traz o conhecimento, a informação. Isso é suficiente? Não, porque infelizmente tem pessoas que têm acesso ao conhecimento, acesso à informação e mesmo assim, né, a gente vê que cometem coisas horríveis, né? Mas a educação, ela transforma vidas. Quando nós falamos isso, não é uma frase de efeito, ela transforma a vida. Eu passei todo esse meu tempo no Instituto Federal, eu vi pessoas se transformando através da educação, através da sua condição de técnico, de um ensino técnico, ou de um ensino tecnológico, ou mais na frente de uma licenciatura, porque o Instituto também tem licenciatura, né? Então, quando você vê pessoas se transformando a sua vida com emprego, com empregabilidade, com condições materiais, com acesso à cultura, ao conhecimento, você está numa instituição que propicia você uma aula de campo, um documentário, um filme, isso é muito importante, gente. Isso é fundamental. Às vezes o estudante ele não tem a ideia do impacto, às vezes, de um documentário. Então, como professor, como instituição, é muito importante esse acesso. Então, esse acesso transforma vidas. Esse acesso transforma o ser humano, tanto materialmente, estou falando de condições materiais, de empregabilidade, como eu já falei, mas também como a condição de vida, de ser humano, do respeito, da tolerância, da igualdade, da fraternidade, de valores humanos que são tão fundamentais para a vida em sociedade. Muito obrigado, Dora. Encerramos aqui mais uma entrevista do site Entre Fios, um produto da disciplina de entrevista jornalística dos alunos do segundo semestre da Universidade Federal do Ceará. Eu queria agradecer de novo a sua disponibilidade por ter vindo ceder essa entrevista para a gente hoje. Eu que agradeço, né? Foi uma tarde muito importante, foi uma entrevista que eu fiquei muito feliz em fazer. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.